Boa noite aí, pessoal. O pessoal que tá Boa entrando. noite. Boa noite, pessoal. Bom, o Gessé já esteve aqui com a gente, né? Professor Gessé. Ele pode-se dizer que, não, com certeza é o percussor do treinamento de método de restrição de fluxo sanguíneo com as faixas elásticas no Brasil, né, Gessé? É, acredito que eu sou um O dos primeiro. pioneiros aí. É, eu Com, não, no método prático, né? Utilizando as faixas elásticas, ó. Tô com a é, minha aqui, ó. Vou mostrar. ninguém estava fazendo isso antes de você, né? A gente já Sim. falou que o método é uma coisa mais antiga, né? Mas Aham. que trouxe pros mortais, né? Que somos nós, foi você, né? Ô, Sim. Gessé, a gente se falou, queria ver se você preparou alguma coisa aí, mas depois que você falar, eu quero matar umas dúvidas minhas aqui, que tem muita gente me perguntando algumas coisas. Pessoal, se vocês tiverem dúvida também, pergunta aí na- nos comentários que a gente responde aqui, tá? O que você preparou para nós aí, Gessé? Bom, então, já tinha pensado num conteúdo assim mais de aplicação mais prática, né? De falar aonde que realmente entra na questão do treinamento de força, no caso, o treinamento com resistido de academias, né? Que o pessoal usa Aham. para hipertrofia muscular, deixando um pouco de lado a questão da fisioterapia e do treinamento cardiovascular, que também tem a aplicabilidade do método, né? Mas Pensando na vamos fa- questão da hipertrofia e do aumento da força. A ideia é falar um pouquinho do método, como usar na prática com aquilo que a gente já sabe que dá resultado, né? Com os Uhum. treinamentos tradicionais, com as divisões já de treinamento tradicionais que nós já fazemos na academia, e falar um pouco do mecanismo de dor, né? O que Não que da seria dor. isso? Então, o que a gente tem visto na prática, né? Que depois eu vou falar da ciência, mas algumas pessoas que têm comprado, né, o restritor de fluxo da MyState Bulldozer, eles têm relatado a diminuição de dor articular. As pessoas têm relatado melhora das dores articulares por conta do treinamento de alta intensidade, né? Então, no treinamento de alta intensidade, geralmente, algumas pessoas têm problema com sobrecarga articular. Essa articulação, ela acaba sofrendo, né, no processo de treinamento e tendo dor, né? Dor nas articulações. Mas aí o E, cara tá relatando que está melhorando a dor? exatamente. A dor na articulação realmente ou melhora ou ela simplesmente desaparece. E isso realizando o treino com cargas altas, né? Você, as pessoas estão fazendo o treino com restrição de fluxo com carga alta e com carga baixa, Sim. tá? Lembrando que ainda não temos evidência científica de que é suficiente para falar que cargas mais altas com restrição de fluxo apresentam resultados Melhores. melhores, né? Do que o treinamento já tradicional. Mas quando eles estão fazendo a restrição de fluxo com a carga baixa, então, combinando com a carga alta, parece que tem um efeito aí positivo na melhora da dor, né? E aí eu fui buscar na literatura, fui ver alguns trabalhos e realmente desde 2019, um pesquisador que se chama Luke Hughes começou a publicar alguns trabalhos com relação à utilização da metodologia de restrição de fluxo e esse efeito agudo na diminuição da dor, né? Hum. Então, ele pegou um trabalho, ele fez uma pesquisa científica onde ele comparou um grupo que fez treinamento com carga baixa, próximo da fadiga, o outro grupo fez treinamento com carga alta, Todos eles tinham dor já. tinham dor, né? E o outro grupo fez com treinamento com restrição de fluxo com a carga baixa. Certo. E ele dividiu o pessoal do grupo de restrição de fluxo. Um grupo
que fazia restrição de fluxo muito apertado e o outro grupo que fazia restrição de fluxo com aperto não tão apertado, apertado, mas moderadamente apertado, né? Tipo 7 que a gente fala lá. Isso. E aí ele viu que quem treinava com a restrição de fluxo, nas 24 horas após a sessão de treino, tinha menos dor quando comparado com quem treinava com carga baixa Sem e restrição. com quem treinava com carga alta, tá? Então, a diferença foi a restrição de fluxo nesse mecanismo de dor, tá? E aí, dentro da explicação do porquê que isso funciona, a gente sabe que exercício aeróbio auxilia, já tem uma diminuição de dor quando você faz só o treinamento aeróbio. Quando você faz contração isométrica, você tem diminuição da dor. E quando Sim. você faz treino de alta intensidade, onde o tempo de contração é maior do que 2 a 3 minutos, você tem também um mecanismo de diminuição da dor articular. Mas qual é o mecanismo que diminui? Por que essa dor Então, diminui? por que diminui? Eles supõem que, primeiro, o exercício é um estresse, né? E aí, esse estresse, durante o exercício você tem um estresse metabólico, né? Você Sim. aumenta lá a quantidade de fosfato inorgânico e lactato. Isso ativa alguma via que está relacionado com essa parte de opioides, que ele fala no artigo, né? Outra coisa é o estresse cardiovascular, que está relacionado com o controle da pressão. Então, durante o exercício, a gente tem um aumento da pressão e depois a gente tem um efeito hipotensor. Esse mecanismo de aumento da pressão e diminuição estimula alguns barorreceptores que estão relacionados também com a diminuição da dor aguda. Sim. Tá? E também tem algumas coisas do sistema nervoso, neurônios do tipo aferentes tipo 3 e 4, que promovem a situação de aumento da dor no momento do treino, só que aí depois ele acaba se adaptando a isso e diminuindo o limiar de dor, né? Só que nesse estudo, em específico do Hughes de 2020, ele fala especificamente da beta-endorfina, que é uma substância Só que ela tem uma ação analgésica. Então, quando você restringe ou muito ou pouco com carga baixa, a beta-endorfina chega a ser 38 vezes, 38%, 28% maior do que treinar com carga alta, né? E aí você isso tem não todo fez esse... diferença a restrição mais apertada ou menos apertada? A Patrícia está perguntando aí. Não, em relação a... Foi diferente, tá? A mais apertada da menos apertada foi diferente. Só que isso não foi estatisticamente diferente, ou seja, acabou sendo igual. Tá? Teve o efeito analgésico da mesma forma. E não passou de 24 horas, não mudou o efeito? Até 24 horas. Depois de Uhum. 24 horas, isso voltou aos níveis normais. Né? E aí, Entendi. pensando em termos de aplicabilidade prática, levando em relação esses valores do estudo, o ideal seria repetir esse tipo de estresse mais vezes, né? Porque eu estaria ligando esse mecanismo opioide mais vezes aí durante as sessões de treinamento. Então Aí o cara que está com uma o que se lesão ali especula no cotovelo, no cotovelo faz lá para o braço, né? Ou bíceps ou todo tríceps, ou dia. até um exercício monoarticular, Todo dia. biarticular no caso, para justamente ter essa diminuição do mecanismo de dor. Ele vai Né? fazer todo dia, então. O ideal. Então, por exemplo, um dia ele faz tríceps, no outro dia vai fazer bíceps, no outro dia vai fazer peito ou um Entendi. supino e no outro dia vai Tá. fazer uma remada. Tudo ativou o Todos os, braço. todos os dias vai estar lá a articulação do ombro trabalhando, né? De alguma forma com a restrição de fluxo.
e dessa forma teria aí um mecanismo ativando todos os dias nessa questão da dor articular, né? Entendi. Isso também, quando ele fez esse estudo, tudo com carga baixa, né? Então, carga baixa para restrição de fluxo. Para restrição. Isso. O que a gente está falando, o que interessa dessa parte do estudo é a restrição, porque os outros grupos de controle com carga alta e carga baixa sem restrição não tiveram o mesmo efeito para o mecanismo Não da dor. tiveram. Tiveram uma diminuição, mas não foi tão grande Acentuada. quanto o grupo que tão acentuada quanto o grupo que realizou a restrição de fluxo, né? E Então, aí e na prática, né, que nós já temos vendido para algumas pessoas que estão utilizando na periodização e estão vendo que realmente essa dor some ou diminui absurdamente a ponto dela continuar com as cargas repetir as cargas de treino, né? Repetir as sessões de treinos com cargas altas, porque muitas vezes o que impossibilita é a dor articular, né? o que eu deixo a gente sem treinar é a dor articular, né? Tá com o joelho Sim, doendo, o cotovelo doendo, o ombro doendo, você não vai querer, não vai conseguir treinar, né? Isso sim. é bem comum para todo mundo que já passou por isso. Agora, num caso de um pós-operatório, de articulação ou tendão, a aplicação vai funcionar da mesma maneira para diminuir a dor? Sim, um dos estudos mostrou que era para knee injury, né? Que é machucado no joelho, né? Eles Uhum. foram ver realmente se a restrição de fluxo, o treinamento com restrição de fluxo teria um impacto melhor do que as outras modalidades de treinamento, e realmente a restrição de fluxo foi superior e no final do artigo do trabalho científico a conclusão é que seja realizado essa estratégia de treinamento muito mais indicado do que os treinamentos tradicionais, né, da fisioterapia, que é isometria, treinamento de força, com cargas Isometria, mais altas. como é, propriocepção, que os caras passam Uhum. bastante. Então, o treinamento com a restrição teve mais efeito do que esses outros convencionais que a gente está acostumado. Teve. E o pessoal que está assistindo a live aí, se realmente tiver interessado, eu mando os artigos, os trabalhos Só te científicos. chamar aí no inbox aí, né? Só me chamar, tem uma meta-análise de 2021 recente, mais 2 trabalhos, um de 2019 e um de 2020. Ah, então. E todos vão estar bem. E aí vai estar detalhado toda a parte de mecanismo, né, que eles Deixa eu te têm. falar. Agora, levando para o lado prático aqui. A gente tem a faixa de restrição para pernas e a faixa de restrição para baixo, para braços, né? Agora, Membros quando a inferiores. gente fala, por exemplo, eu tenho uma lesão muito antiga na minha panturrilha esquerda. Se eu quiser, e essa lesão deixou ela mais atrofiada do que a direita, né? Se eu quiser fazer um treinamento mais intensivo da minha panturrilha esquerda, eu posso usar a faixa de restrição de braço, garroteando logo em cima da minha panturrilha, abaixo do joelho? Poder pode, mas tem alguns trabalhos falando que não é o ideal. O ideal é aonde? O ideal é fazer a restrição no quadríceps, na região aqui da, do acetábulo aqui, da articulação mais proximal da Bem coxa. perto da virilha, falando para o pessoal Isso. entender mais fácil. Mas Eu lembro da articulação. pode deixar que eu vou Bem, traduzindo as coisas que você fala. aqui nessa parte mais proximal mesmo. E aí realizando a restrição com o A, elástico grosso, né? O mais largo, de 8 centímetros. de 8 centímetros. Tá? Por conta da artéria femoral. Sim. Então, lembrando que assim, por que o elástico na coxa Ó, é mais largo? Por quê? por Porque causa da quando você tem um artéria. elástico muito estreito, você tem que fazer mais aperto para restringir. Quanto mais Entendi. largo é o elástico, maior é a restrição de fluxo para o mesmo aperto. Por isso Sim. que a diferença entre o elástico de perna e o elástico de membro superior, que é menos, né? O Mais diâmetro é estreito.
É mais estreito. Mas, Agora, a Patrícia perguntou aqui, independente se a lesão ou dor for na parte mais baixa da perna, que foi isso que eu falei, né? Da panturrilha. Vai fazer a restrição na coxa mesmo, perto da virilha, o fazer na mais coxa, alto lá em cima. possível. É. Tá, Vai treinar a panturrilha, restringe a coxa, como se fosse treinar o quadríceps. Restringe aqui em entendi. cima, tá? Entendi. Então, a gente vai falar sempre de restrição só em dois lugares, né? Sim. A virilha, né? Que é onde a gente está falando aqui em cima da coxa, mais na parte mais alta, né? Aham. E no braço, logo abaixo do deltoide, que é a parte onde a gente faz a inserção do bíceps ali, né? Sim. Então, a gente só tem esses dois lugares, independente se a gente vai treinar exercício monoarticular ou biarticular. Ou biarticular, independente. Né? É só aí. Eu queria que a gente começasse a dar uns exemplos aqui, né, na prática, de treino para o cara usar a faixa de restrição. Vamos falar que um aluno aí ele tem um par das faixas de perna e um par das faixas de braço. E ele vai Sim. fazer aquele treino, acho que é o mais comum para todo mundo na academia, que é o ABC, né? Ele Lembrando que pode. existem vários ABCs, né? Não. Vamos pegar aqui um que tenha misturado membro superior e membro inferior no mesmo dia, né? Tá. Eu posso treinar costas e bíceps usando a faixa de restrição de braço e depois, quando eu for treinar quadríceps, eu posso usar a restrição de pernas? Pode, sem problema algum. Você pode, mas assim, a indicação é que num primeiro momento, né, você comece realizando exercícios monoarticulares. Não, tô Na- falando, isso aí, aí a gente vai falar do treino em si, né? Então, Aham. a minha primeira dúvida era essa, se eu posso treinar tanto membro inferior e superior no mesmo dia com a restrição, né? E Pode, eu posso fazer isso todos os dias que você já falou, sim, pode. né? Então, Vamos. mas isso depende de alguns fatores, né? Porque, por exemplo, se você vai treinar só a restrição de fluxo, só o treino com restrição de fluxo, que é carga baixa e o volume baixo. Certo. Teoricamente, 48, 24 horas depois, você está recuperado. Você conseguiria fazer o grupo muscular de novo, né? Mas aí eu faria o meu treino inteiro com restrição de fluxo? Então, não necessariamente vários exercícios. Na realidade, Hum. isso daí a gente nem sabe, né? Ah, Mas tá. a Porque, ciência ainda porque não. normalmente o que a gente faz, né? Começa o treino sem a restrição e usa ela no final do treino, certo? Sim. Uhum. Né? Exatamente. Agora, eu já vi casos de pessoas que estão usando o treino inteiro. Ela vai lá fazer 5, 6 exercícios, né? Uhum. Vamos explicar para a Juliana Cassino aqui o que é restrição de fluxo. Fala para ela aí. Restrição de fluxo é quando você utiliza um elástico para. Ih, acho que travou, Gessé. Travou. E agora? Voltou? Voltou. Só salvar. Voltou? Voltou. Ju, A rest- Ju, é isso? Cassino, isso. Tá. Então, a restrição de fluxo é quando você utiliza um garrote, um elástico, um restritor no membro, tá? Aqui no caso, no membro superior é abaixo do deltoide ou no membro inferior, logo aqui no começo do quadríceps, na origem proximal. Esse elástico ele vai realizar um aperto, diminuindo o fluxo de sangue. O que esse elástico tem que fazer, esse restritor? Ele tem que diminuir o fluxo, ele tem que ocluir o fluxo venoso e diminuir a quantidade de fluxo arterial do músculo que está realizando o treinamento. Tá? Então, o que os estudos têm mostrado? Que quando você faz isso, né, associado a treinos com cargas baixas, que está aí numa quantidade de porcentagem da carga máxima de 20 até 40% de 1 RM, O, você tem efeitos de aumento de força e de massa muscular similares ao treinamento com cargas mais altas, quando Deixa você eu te utiliza interromper um pouquinho, Gessé. pesos mais altos.
deixa eu te interromper um pouco, porque você vai no seu Techniquez aí e o pessoal vai dar uma travada aí. Vamos lá, Ju, é o seguinte. Quando você imagina ali uma mangueira, que são as suas veias, tá? Quando a gente fala de veia, de fluxo venoso, elas estão mais próximas, tá? Da superfície da tua perna, do teu braço. Então, quando a gente fazer essa amarração com elástico, a gente vai praticamente fechar o fluxo sanguíneo dessas veias. Então, é a oclusão, tá? A restrição é como se você pegasse uma mangueira e só apertasse ela para que passasse menos fluxo ali. A gente vai fazer isso nas artérias que estão mais profundas nos membros, tá? Então, o elástico ele vai fazer uma oclusão das veias que estão mais próximas ali da superfície da perna e vai restringir o fluxo das artérias. Porque é o seguinte, você vai trazer para explicar mais ou menos aqui, a artéria te traz o sangue com oxigênio. E o sangue venoso com gás carbônico é a veia que leva embora. Tá? Então a gente vai ficar trazendo mais sangue com oxigênio para o músculo e não deixando sair. Tá? Então esse é o método de restrição de fluxo. A gente vai basicamente aprisionar mais oxigênio dentro ali da musculatura. Deu para entender aí? Trocando num português mais simplificado aqui, o Jessé quer me matar, depois que ele quer acrescentar um monte de coisa, né? Então, essa parte mais você explicou muito bem. Foi bem simples mesmo, e é isso que realmente acontece, né? Porque, na realidade, há o mecanismo fisiológico já de quando você trabalha com cargas mais altas, de diminuição do fluxo, né? De restrição fisiológica, tá? O que na realidade ocorre é que quando você está trabalhando com carga mais baixa, você coloca esse restritor para aumentar a intensidade dessa restrição e promover uma restrição muito mais robusta. E essa diminuição de oxigênio, essa diminuição do fluxo arterial e oclusão vascular causa uma cascata de efeitos metabólicos, de estresse fisiológicos que fazem com que o músculo entenda que ele precisa ficar maior e mais forte. Né? Você engana o músculo porque ele está com uma carga baixa, só que ele está sofrendo muito para trabalhar, né? Exatamente, porque está Então sem um aporte de oxigênio baixo. você consegue treinar com resultados tão bons quanto cargas pesadas, só que você está usando carga 20, 30%, é isso? Até 30% fica uma Até carga 40%. legal? Até 40%? Sim, Sem correr o risco de se machucar com cargas altas, né? Então é um método exatamente. bem seguro, né? Quando a gente fala aí de lesões ou recuperação de lesões, né? Então, seria Então, isso. Só acrescentar aqui para a Ju. Ju, é o seguinte, você vai treinar leve como se estivesse treinando pesado, se você usar a restrição. Se você usar as faixas para restringir o fluxo sanguíneo nas pernas ou nos braços. A maioria das mulheres a gente vai usar só nas pernas, né, Gessé? eu conheço algumas que gostam de usar no braço também. Que Sempre vai querem ter, hipertrofia claro. nos membros superiores, né? É caso raro, mas acontece, né? Acontece. A gente vê aqui, né, pelos clientes que compram da gente, né? Sim. A maioria das mulheres compra só a de perna e a maioria dos homens compra só a de braço. É complicado, né? Homem não gosta de treinar perna. Vai entender. Olha o Alfredo aí. Alfredo, a melhor coisa para fazer recuperativo é a restrição, porque você vai usar pouca carga e vai ter a mesma hipertrofia de um treino pesado, entendeu? Não é aquele treino recuperativo que a gente fazia lá sem ter a restrição de fluxo. É outra pegada. Não sei se você já usou ainda. Então, é assim, pensando em questões práticas, né?
A restrição de fluxo ela é extremamente favorável nesse período de diminuição aí de regenerativo. Por quê? Porque além de você trabalhar com menos carga, você antecipa a fadiga. Então, por exemplo, se você colocasse lá para fazer 6 séries com 30%, né, de leg press, por exemplo, Sei. 30% de um RM, você faria lá as 6 séries entre 26 e 34 repetições. Sim. Tá? Eu estou falando um número hipotético aqui, mas é Sim, sim, sim. próximo disso. Tá? Sim, sim, com Com certeza. com a restrição de fluxo, as primeiras você até consegue manter essa quantidade de trabalho, e aí você vai ter um acúmulo de fadiga muito grande, e as últimas séries você não consegue fazer, chegar nem a 15, 12, às vezes, né? Responde a Ju aí de novo agora. Como se estivesse treinando pesado e o resultado é tão bom quanto. É tão bom quanto. É similar a treinar com carga pesada, né? A restrição de fluxo comparando a restrição de fluxo com o treino de carga pesada. E assim, alguns fatores positivos são: você não precisa utilizar muito peso, o grupo muscular recupera muito mais rápido, você pode treinar ele com mais frequência. E agora, né, o assunto primeiro aí da nossa live, que é a diminuição da dor, né, da dor articular. Então, você tem um benefício que é utilizar a restrição de fluxo para diminuir o mecanismo de dor articular que pode estar ocorrendo dentro do Ocorrendo seu ali, né? treinamento. Né? Então, agora vamos lá, Gessé. Eu não posso, né, usar o treino inteiro, né, os 6 exercícios lá de perna que eu vou fazer com a restrição. Isso não é interessante. Então, isso a gente não viu ainda. Assim, eu não vi pelo menos nenhum trabalho falando que não é interessante. Eu acredito que não é proibido. Pode fazer. É que, Mas não. vamos falar a verdade, que assim, a gente vê essa galera que a gente conhece muito da musculação aí, os Uhum. caras já pegam a faixa de restrição e já estão fazendo umas aplicações que a gente nem imaginava, né? Então, O o cara, pessoal está criando protocolos, né? Estão fazendo ciência na prática aí nas academias. Estão treinando com carga pesada, fazendo vários exercícios para ver o que acontece. Na é, realidade, o que acontece é que com a carga pesada vai ter um estresse. A pessoa vai sentir dor, muito mais dor, né? E o volume de treino vai ficar comprometido. Vai vai diminuir ser a bem quantidade menor. de volume total, né? E, Eu, e a, eu a, a, acredito que o ideal seria fazer o treino tradicional ou selecionar 4 exercícios para o grupo muscular. Faça os 3 primeiros de forma com os métodos que nós já conhecemos, né? De força, piramidal, drop set, uhum. tricep, FST7, enfim. E um último exercício usando a restrição de fluxo de sangue. Fala uma série aí para a Patrícia aí que está perguntando aí, ó. Qual é o limite de tempo para uso em um treino? Não é por tempo, né? A gente pode falar de uma Não, série, né? não é por tempo. Então, em 2019 foi publicado o Positional Stand, que é para falar como utilizar a técnica de restrição de fluxo corretamente. Então, os pesquisadores entraram no consenso que era algo em torno de 5 até 15, 20 minutos. Você pode realizar a restrição direta e depois soltar. Né? Então, Ah, tá. dentro desses 5 a 15 minutos, você pode ficar com a musculatura com restrição. Né? Hum, depois você solta. Recentemente foi publicado um trabalho com idosos que, 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 as, que as velhinhas ficaram 20 minutos lá com a restrição direta. E não deu problema nenhum. Né? Elas fizeram ao treino e não teve nenhum efeito colateral. E aí Então, você pode fazer quantas repetições, quantas séries couber nesses 15 minutos? sim, pode fazer quantas quiserem. Né? Mas o Então, padrão ouro que a gente vê são 4 séries. Não precisa quatro fazer séries é mais o do que que eu, que quatro. eu aplico hoje, que foi o que você me passou a primeira vez que eu vou falar pro pessoal aqui. Mas se a gente falar de 15 minutos, a gente está falando de 12 séries, que é mais ou menos a prática que a gente leva para fazer 4 séries de um exercício, dá 5 minutos.
Se a gente for fazer né? Então, 15, vai dar umas 12 séries, né? então, isso depende muito, Carlos, da dinâmica de como você vai organizar todas as séries. Porque, por Uhum. exemplo, aquele protocolo que você faz, que é o baseado na literatura científica, a primeira série que você faz de 30, você já dá um pau no músculo que as outras é só para desencargo, né? Você vai fazer, né, as 15, mas você vai fazer muito próximo da fadiga. Então, se você faz uma primeira série de 15, as outras ficam muito mais fáceis, né? Sim. Agora, se a primeira você já arrebenta e faz 30, as outras vão ter um impacto totalmente diferente, né? E outra, depois da quarta, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, a sensação de fadiga e dor é muito grande, né? Eu vou falar pro Então, pessoal aqui, porque o que você me passou disso daí, que a gente está falando agora, eles não sabem, uma série. Eu faço treino, por exemplo, de bíceps, aí eu fiz lá 3 exercícios, 4 séries, e no meu quarto exercício, eu vou fazer 4 séries, sendo a primeira de 30 repetições, com 20% da carga, a segunda, a terceira e a quarta séries com 15 repetições, e entre elas eu adotei um intervalo que você me passou, que é de 30 segundos. 30 segundos. Pessoal, a última série parece que tem 200% da carga. Fica muito pesado. E A assim, eu tô sensação, falando de a fazer rosca sensação de dor direta você com 6 quilos em cada mão. Ó, a Marina está perguntando se qualquer pessoa pode usar a faixa de restrição. qualquer pessoa pode fazer o método desde o iniciante até o intermediário, o avançado, desde que ela seja saudável, não tenha nenhum problema cardiovascular, nenhum problema de trombo, embolia ou histórico de trombo na família. Estamos falando de gente normal, então. Todo mundo pode. Todo mundo, menos esse grupo aí, né? É, Tranquilo. o hipertenso controlado com medicamento, junto com o personal, pode fazer também, né? Junto com o Pode treinador, fazer, né? com Tá. certeza. Você diria que um iniciante usando métodos de restrição é uma maneira dele acelerar os resultados dele? Com certeza. Já tem alguns vários trabalhos mostrando que o efeito de hipertrofia, que é essa hipertrofia mais rápida, ocorre com a restrição de fluxo de sangue. Porque o que eles alegam, né? Que quando você treina com tradicional, com carga alta, o dano muscular ocorre muito nas primeiras semanas, depois ele vai diminuindo a partir da terceira, quarta semana, o dano muscular vai caindo, né? Então, a partir do momento em que o dano muscular, esse processo inflamatório, vai diminuindo, a síntese proteica miofibrilar aumenta. O que isso quer dizer? Que você está ganhando massa muscular de verdade. Você tem aumento de síntese proteica logo nas primeiras sessões, mas não é músculo. Isso no método tradicional. Com a restrição de fluxo, esse dano muscular ele sobe muito rápido. Então, a síntese proteica muscular começa a ocorrer de forma mais rápida, de forma em poucos dias, né, em poucas horas. Então, você tem uma hipertrofia mais rápida. Isso a Então literatura acelera. já vem mostrando isso, né? Alguns trabalhos já vem mostrando isso. Então, Então, pelo fato de você não ter tanto dano muscular, você pode fazer 2 treinos no dia, né? Ou treinar todo dia, no para o mesmo dia. iniciante vai ser complicado, né? Porque o cara tá lá indo começar, ele já quer 2 vezes por semana e olha lá. Então, Carlos, mas mesmo para o iniciante, ele vai sentir dor a primeira semana e a segunda vai sumir. Vai sumir rápido, né? Não, É sabe que o treino, difícil né? a gente, É o que a gente fala lá no laboratório, né? Treino não é para passar a mão na cabeça. Treino é treino. A pessoa vai né? É sofrer, para ficar dolorido, é para doer, né? vai ter dor um pouquinho, né? Depois disso daí ele vai repetir a carga e essa dor vai passar, né? Agora a pergunta pessoal, olha o que eu aprontei aqui, ó. Dá para ver? O que é isso? Um hematoma no meu tríceps. Não vai falar que Consegui? foi a faixa que fez isso, hein? Não, foi sem a faixa. Eu quero saber se eu posso usar a faixa para treinar leve agora que eu arrebentei o meu tríceps treinando. Então, mas você arrebentou o tríceps, você foi fazer exame de imagem, foi ter algum Fiz hoje o diagnóstico? ultrassom. Você está com o movimento do tríceps sem comprometimento? Sem dor, sem comprometimento.
Na hora doeu pra caramba, né? E ele falou que foi um Sim. estiramento, tá com Uhum. edema ali, né? Que eu fiz ultrassom hoje, né? Então Sim. foi um vazamento de sangue grande ali. Só que eu tô com medo de treinar pesado de novo, né? Então volta para carga leve. E aí, restrição. Porque a faixa vai Exatamente. pegar bem em cima dessa lesão. Então, precisa ver se na hora Se que vai apertar doer não vai doer a lesão, né? a lesão. A Se lesão. não doer, vambora, né? Treino é treino. Não tem jeito, Ama- treinar é isso, né? Amanhã já vou colocar. Então, mas, cara, o ideal seria passar essa fase aguda, né? Hum, Esperar foi passar esse quinta-feira. edema. Foi quinta-feira isso. Já tá dando quase uma Quinta? semana já. Foi Tá quinta. treinando o quê? Braço? Bíceps e tríceps? Tríceps, né? E Caramba. aí, de vez em quando eu apronto essas mesmo. Eu esqueço que eu tô velho, aí eu saio pegando o peso que eu pegava com 20 anos, e aí Dá esses dá esses probleminha, né? probleminha. Graças a Deus não foi um rompimento, né? Exatamente. Né? Senão Graças a tava, Deus não rompeu aí. tava de molho, né? Mas, É o old school, né? O old school nossa é senhora, né? carga, muitas séries, muitas repetições, sempre. Exatamente, cara. A gente É. gosta de treinar, a gente faz isso. Não O que é a adianta. periodização pro old school? É isso. É muita carga, muitas séries, muitas repetições, sempre. Acordou, não tem por que não treinar pesado. Tá Não respirando, tem. não tem por que não fazer muitas séries. É verdade. Não tem É como isso fugir aí. disso. Quem treina há muito tempo quer treinar pesado sempre. Mas É a muito. idade pesa uma hora, né? Eu tô vendo. Não, hoje eu fui fazer ultrassom e ressonância magnética de 3 áreas diferentes: cotovelo, joelho e cervical. O joelho você já estava reclamando, ó. Olha a idade chegando. Né? Então, vai Mano, ter vamos ver o agora, vamos, resultado. vamos, vamos ver se o nosso produto aí vai conseguir te deixar mantendo ou aumentando a hipertrofia com você realizando um quarto do trabalho aí, no caso, né? Pensando em load, né? Em carga total. Não, E vai aí ter que ser mesmo, porque senão eu vou quebrar, cara. você vai ser o estudo de casa aí, ó. Não, com a faixa de restrição, eu senti uma hipertrofia muito grande no meu braço em pouco tempo, né? A coisa que eu estava estacionado com o tamanho do braço há muitos anos, né? Sim, sim. Eu Então, senti que um platô assim que durava, se eu falar para você que durava uns 3, 4 anos, viu? Que eu até desisti, assim, falar, não vou dar mais atenção porque não passa disso. eu até eu queria comentar, e assim, pessoal, vamos deixar um pouquinho o marketing de lado, falar de ciência, né? Ciência não tem marketing. Então, assim, o que os trabalhos mostram? Que alguns trabalhos mostram que quando você faz a restrição de fluxo associado ao treinamento normal já de carga, parece que tem um benefício em relação à hipertrofia das fibras tipo 1, que são diferentes das fibras tipo 2, que é onde você trabalha mais com carga mais alta, tá? Então, esse pode ser um fator de melhora aí, para quem já é treinado, tá? Aham. Outra coisa, você chegou com um platô e você quebrou o platô por estar oferecendo um estímulo inédito, né? Sim. né? Que pode estar relacionado com a falta de oxigênio, com o aumento de algumas proteínas musculares, diminuição do efeito catabólico, enfim. E assim, e pelo fato de você conseguir recuperar mais rápido. Só que aí a questão da recuperação mais rápida entra no seguinte aspecto. Porque como você tem um mecanismo aumentado opioide, que você tem menos dor, pode ser que você tenha a capacidade de voltar a treinar mais rapidamente e ter essa disposição para treinar mais rapidamente. Sim. Porque o que a gente está vendo hoje? Que as pessoas não treinavam o grupo muscular 20, 48 horas depois. Putz, está fadigado, está cansado.
né? Porque achava que tinha dano muscular, Aham. né? Mas muitas vezes a dor que a gente tem na musculatura, na região, pode não ser do músculo, da fibra. Pode ser da parte nervosa, do neurônio, Sim. né? As Então, terminações nervosas que estão isso. sensibilizadas ali. Estão sensibilizadas e aí você está com aquela, está doendo, mas não é o músculo, é o neurônio. Então você não treina, a parte muscular está boa para treinar, mas a parte neuromuscular ainda está no processo de recuperação. E muitas vezes você poderia treinar de novo, né, com poucas horas a sessão, e que é algo do tipo assim, no esporte, no futebol, o cara treina todo dia a perna. Sim. E por quê? Porque é o efeito repetido da carga, ele está se condicionando, essa dor está sumindo. Então, esse negócio de 48, 12 horas não existe. Eu sou da época que o pessoal falava que você só podia treinar uma vez por semana cada músculo, né? Então, por causa que o estresse é muito grande, né? É, Muito excêntrica tal, mas assim, ninguém testou, quer dizer, isso já foi testado, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Quando você tem uma sessão de treino muito longa, com muita intensidade, muito volume, teoricamente você vai precisar de muitas horas para recuperar dessa sessão. tá, Mesmo aumenta, né? Mas a gente está isso. falando de outros casos de treinamento. É. Vamos falar aqui. Eu tive um relato aqui de uma cliente que comprou, né? E ela fez o treino de glúteo com 4 apoios, com a restrição durante 30 dias. Todos Todo os dia. dias. Todos os dias. Todos os dias. Nesse protocolo do 30, 15, 15, 15, 15, né? 15. 4 séries. Ela notou uma Sim. boa diferença, tá? Nos glúteos. Sim, na hipertrofia dos glúteos. É, Isso poderia ser estendido para um treino de quadríceps e glúteo no mesmo dia. Ela podia restringir num exercício que seria o quadríceps motor primário e o glúteo depois. E o glúteo, sim, com certeza. Por exemplo, sei lá, agachou todo dia, né? E fez Aham. glúteo 4 apoio todos os dias. Que ela vai estar restringindo em 2 exercícios de membro inferior. Sim, eu acredito que pode sim dar certo pelo fato de dar restrição, antecipar a fadiga Hum, de todos os exercícios. E aí você vai ter um volume total de treino baixo. E por um sim, volume e por uma quantidade total de treino baixa, você tem um processo recuperativo mais rápido. Então, entendi. tá? A minha pergunta é, poderia treinar no café da manhã e na janta? Já, sabe? Já é 2 num dia só. Sim, tipo Não, fazendo mas, leg e glúteo de manhã e leg e glúteo à noite. Assim. mas a gente está falando de É, gente que vai para academia para treinar uma vez no dia só, né? Atleta sim, que sim. vai treinar 2 vezes é mais É, difícil, é. né? É, Você, eu já você estou encontra, pensando no alto nível, né? que você encontra bastante gente lá no laboratório nesse alto nível, mas na academia a gente não encontra pessoas que vão 2 vezes por semana, por Sim. dia, né? Pô, 2 vezes é. Por Não, tem os dia, dedicados, né? Que vão fazer é, aeróbio de jejum de manhã, depois treina à noite, né? depois treina à noite. Tem estudos mostrando que você dividindo a sessão, você pega a sessão e divide em dois, né? Peito de Hum, manhã, deltoide à noite, né? Parece que hum. tem um efeito bacana. Aí eu não estou nem falando de restrição de fluxo, né? Mas vale a pena, né? É, Ó, tem uma pergunta aqui da Roberta aqui, ó. Dá uma olhada. a faixa pode ser usada para recuperação como uma caminhada tipo de 15 minutos. Olha, Roberta Manuela é minha amiga. Olha, Robertinha, eu não vi nenhum estudo com aeróbico, exercício aeróbico, tá? Caminhada no caso. Mas com exercício de força resistida eu vi e realmente ajuda. Né? Ir lá e fazer uma cadeirinha extensora, ou fazer um agachamento, com a restrição de fluxo, aparentemente essa dor some, a diminui bastante ainda. Num exercício localizado, né? Na... Localizado, não aeróbio. Né? Mas Então,
a gente tem estudos do pessoal com a faixa de restrição fazendo exercício aeróbico e conseguindo hipertrofia, né? Sim, exercício aeróbio consegue hipertrofia, tanto com corrida, como caminhada. Bike, né? É um trabalho muito interessante feito com idosos, que eles fizeram caminhada a 4 km, 3 km por hora na esteira inclinada. E a hipertrofia foi igual do grupo de idosos que fez leg press, com carga Olha. pesada. Então a gente levando em consideração esses estudos com o aeróbio e os estudos para melhorar o mecanismo da dor com exercício como é que fala? Localizado de Localizado, força. exercício localizado, parece que vai dar resultado, né? Se a gente levar Sim. em Eu consideração até isso. convido as pessoas a começarem a fazer para A depois dar o fazer. relato aqui, né? Porque não vai ter. Porque Mal não vai fazer. é, Mal não vai fazer. um Pode exercício restringir e aeróbio. caminhar lá, Então, Roberta. ela está perguntando aqui, com faixa elástica, tem um trabalho só, na realidade tem 2 trabalhos usando faixa elástica com exercício aeróbio. Um foi com remadores de elite, atletas de elite de remo, tá? E outro foi com o pessoal também, atleta corredor. Os atletas que fizeram trabalho de tiro, corrida rápida, né? 100 metros, 8 séries a 100 metros, com a faixa de restrição lá na percepção 7 de aperto. Além deles terem diminuição do dano muscular, eles recuperaram mais rápido, eles correram mais rápido e tiveram hipertrofia seletiva, né? Que foi uma hipertrofia numa região específica do quadríceps, ou seja, eles tiveram hipertrofia correndo, fazendo tiro, né? Fazendo trabalho de velocidade com faixa elástica, ou seja, a faixa elástica também funciona por aeróbio, né? Se o pessoal falar, mas não teria que fazer com garrote de controle de pressão? Tem trabalhos científicos mostrando que a faixa elástica também é efetiva para exercício Tá, aeróbio. tá. A Ju tá perguntando como coloca a faixa. Com certeza é de perna, né? Você tem a faixa aí? Acho que eu tenho Tem. aqui. Ó, Tem? Consegue mostrar faixa para de ela? perna, ó, essa aqui é a mais bonita, que é a preta e pink. Aí que tipo você vai fazer? Ela vem aberta, né? Hã? Mostra só, que a faixa ela é uma faixa mesmo, ela vem aberta, né? É. É uma. Então, qual que é a diferença da nossa faixa? Que é o grande diferencial, que ela é baseada totalmente em todos os achados das pesquisas científicas realizadas com o método prático. Geralmente, nas pesquisas científicas, eles enrolam várias vezes a faixa para fazer o aperto, para chegar no set. A nossa faixa já tem uma vantagem que ela tem uma tensão dupla. Tá vendo? Aqui. Não precisa dar várias voltas. Então, aí o que você vai fazer? Você vai fazer um primeiro aperto, Que é esse primeiro elo aí, esse esse primeiro círculo. aperto, e dentro desse primeiro aperto você já vai tentar identificar se está no aperto ideal. Se não chegar no aperto ideal, tem mais uma outra opção de aperto aqui. Você vai enrolar mais uma vez para chegar no aperto ideal. E o que a gente viu? Que para grande parte das coxas, né, um grande número entre 47 até 68, 70 centímetros de coxa, você consegue chegar numa faixa de aperto ideal com o nosso produto, né, esse elástico prático aqui. Tá? Ô, Ju, e o local? O local, você vai colocar a faixa o mais alto possível na sua coxa até encostar na sua virilha, tá? Sim. Ali é o limite, porque ali a gente vai ter a artéria aorta mais fácil de ser restringida, né, Gessé? Sim, sim, sim. Então, é o mais próximo, mais alto possível dentro da sua coxa, tá? Esse Se vocês é o entrarem local. lá no Instagram, @MarioState, Você tem o eu, vídeo lá, mais alto, aí. eu tenho um vídeo demonstrando onde posicionar e como é que faz o aperto e como faz o controle do aperto, né? Porque esse é o mais importante. Porque você tem, além do aperto, você tem que garantir que tem fluxo arterial. Então você tem que ver se tem o pulso passando,
ver se tem lá a manchinha que some a cada 3 segundos para ver se tem a recapilarização. Tudo isso tem que ser feito antes de realizar o treinamento, tá? Fatores de segurança. Maravilha. Então, ô Gessé, para quem vai comprar a faixa de restrição e já quer sair usando agora no treino todo dia, mais indicado seria o treino que você falou das 4 séries, a primeira de 30 e as outras 3 de 15, com um intervalo de 30 segundos. Na realidade, esse é o protocolo padrão ouro, né? Padrão ouro. Tá, mas assim como o treinamento tradicional, como você já não chega na academia fazendo piramidal, 12, 10, 8, 6, né? Sim. Primeiro você faz aquelas 2 séries de 10, 12, para depois fazer 3 de 15, para depois fazer, né? Então, tem um processo, não é pedagógico, mas é um processo assim... Evolutivo. Porque muitas pessoas, elas têm, como tem uma treinabilidade individual, né? Tem pessoas que vão conseguir fazer as 4 séries, tem pessoas que não vão conseguir fazer, por causa do limiar de dor. Então, começa fazendo 1, 2 séries de 15. Se não doer, na próxima sessão faz 3 séries de 15. Se você conseguir, né, vai evoluindo. Entre 2 e 3 semanas, você, na terceira semana, chegar em 30, 15, 15, 15. Primeira série de 30, mais 3 séries de 15 com 30 segundos de pausa, tá de bom tamanho. Porque se você faz logo, você é iniciante, já faz logo as 4 séries na primeira sessão, pode ser que você fique com uma dor muscular grande e você tenha uma experiência ruim com o método. Né? Pode ser que nem Agora, consiga o também Carlos, fazer, né? de pessoas mais treinadas, o Carlos é old school. O Carlos gosta de dor. No pain, no gain. Né? Então, o Carlos Eu tem que consegui doer. fazer. Mas você é super treinado. Né? Aliás, tem um vídeo de treino no canal da To Go Bag, eu passando o treino pro Carlos, fazendo o Restrição no método de restrição braço. de fluxo, e só naquele treino ele ganhou 3 3 centímetros de braço, não foi? centímetros. 3 3 centímetros de braço. de pump, aí de inchaço muscular, bíceps e tríceps. Então, o pessoal Pode dá dar uma só olhada uma lá, pessoal. conferida lá. Não, então, como objetivo, a gente pode colocar uma série de 30 e 3 de 15, mas a maioria das pessoas não vai, pode ser que não consiga, e em 3 semanas é bem provável que ela consiga chegar nisso daí. Sim. E Né? outra coisa, para quem tem pessoas que têm baixa tolerância à dor, para iniciar com o método, você pode, na pausa, soltar o elástico. Ah, e o Só elástico dá para soltar o segundo aperto, Isso. né? O segundo aperto você solta e depois você aperta de novo quando for fazer. E aí, à medida que vai passando as semanas, você vai tentar fazer a restrição, o treino Sem todo soltar. com a restrição de fluxo sem soltar nas pausas, tá? As 4 séries. Ou seja, tem que ser uma coisa gradativa, assim, né? Vai dando de pouquinho em pouquinho até chegar Que nem nas a pessoa 4. que nem a pessoa começa com 1 quilo para chegar no 100, né? Vai aumentando o Sim. pezinho no exercício. Bom, eu já falei isso para você, né, Gessé? A gente vai ter que falar muito ainda de restrição de fluxo, porque é um método que muita gente não conhece, né? Você já está trabalhando com isso há quase 5 anos, né? Eu te conheci através disso daí, e todos os meus amigos das antigas aí que eu encontro, vou apresentar o método, eles não conhecem. Então, pessoal, é uma coisa que o Gessé já está aí falando há 5 anos e daqui a pouco vai estar todo mundo falando. Então, já aproveita para colher aqui na fonte de quem está propagando esse método no Brasil inteiro. Tá? A gente fez essa parceria aí, a MyState e a Bulldozer, né, para propagar esse método de treinamento que é tão eficiente, tão seguro e tá tão escondido aí das pessoas que não, eu já muito professor que nem nunca ouviu falar, né? Então presta atenção, passa para os outros, vai na MyState, dá uma olhada. O GC está sempre colocando estudos e treinos e dicas ali, Conteúdo. bastante conteúdo que vocês vão largar na frente aí de muita gente, tá? Beleza, Alinhar. gente.
Já que que é as fácil. faixas aqui, ó, Marina Pimenta. Entra lá no site. Eu vou te dar um desconto. Pede o Pessoal, desconto da live. é, Desconto da live. vamos lá, usa o To Go Team, que é o cupom, que vai ter desconto. Ô, Gessé, bola mais coisa aí, daqui o mês que vem a gente volta, vamos conversar mais, trazer mais novidade para o pessoal aí sobre restrição de fluxo, ou bater na mesma tecla, falar tudo de novo para ficar bem esclarecido para o pessoal. Esse método é muito seguro e a galera tem que começar a aplicar. Tem que começar a consumir. Exatamente. E sentir na prática. E sentir a É, hipertrofia mais rápida. mais rápido, vai dar resultado mais rápido para todo mundo. É isso aí. Beleza, gente? Obrigado, Legal. Gessé, mais uma vez aí pelo seu tempo. Beleza, E Carlos. a gente vai deixar a live salva, fazer uns picadinhos dela aí e soltar pro pessoal também. Muito bom. Boa noite a todos aí. Quem quiser pode entrar em contato comigo aqui no Instagram particular, né? @gcpersonal ou no @myestate, que é o Instagram onde eu divulgo os materiais para restrição de fluxo de sangue. Maravilha, gente. Só pegar aí no perfil do Gessé que vocês vão encontrar. Valeu, boa noite. Boa noite. Falou. Abraço. Abraço.